Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas remotas, hoje vamos dar início ao cálculo certo do volume de prismas e de cilindros. Primeiramente a gente vai tentar ver qual o objetivo disso aí, né? O que é que a gente vai aprender nessa aula? A gente vai aprender a reconhecer figuras em forma de prismas e vamos tentar resolver problemas de cálculo de volume de prismas retos. Primeiramente vamos ver uns exemplos de prismas. Esse aqui são exemplos de prismas. A gente tem aqui o cone, o paralelepípedo, um cilindro, uma esfera, um cubo e uma pirâmide. Então a gente vai calcular o volume de todas essas figuras. Primeiro a gente tem que definir o que é um prisma, certo? Prisma é um sólido geométrico limitado por duas bases poligonais iguais, situado em planos paralelos e várias faces laterais. Como assim? Quando eu olho para essa figura aqui, isso aqui é um prisma. Eu tenho essa base aqui e essa base aqui. A base aqui onde está o chão. E essas duas bases são iguais, certo? E são paralelas, ou seja, uma está virada para a outra. Isso aqui é um prisma quadrado, porque ele tem uma base quadrada, que são duas bases, essa de cima e essa de baixo. E essa parte aqui são as laterais deles. Esse aqui é um prisma hexagonal, onde a base é um hexágono. E são duas bases. Um prisma reto é caracterizado por ter duas faces paralelas, formadas por polígonos idênticos, que são suas bases. E as demais faces formadas por retângulos, que são faces laterais. Essa figura aqui, Essa figura aqui é um prisma, certo? É reto de base triangular, porque essa base aqui é um triângulo e suas laterais, se você perceber aqui, são todas retângulos. Lembrando-se que essas duas bases são iguais, a de cima e a de baixo, certo? Então, hoje a gente vai identificar os prismas, certo? Quando é que é um prisma e vai tentar calcular o volume desse prisma. E o que é calcular o volume? Se eu tenho esse prisma aqui, encho ele de água, ele vai atingir uma certa altura. Se atingir a altura total dele, então o que está dentro, o conteúdo que está dentro é o volume do prisma. Como é que eu calculo o volume do prisma? Todo prisma, certo, reto, todo prisma reto, para calcular o volume dele, eu faço a área da base vezes a altura. Como é assim? Esse aqui são exemplos de prisma. Aqui é um cubo, uma esfera, um paralelepípedo, um cone. Na verdade, isso aqui é um cilindro. Isso aqui é um cone, certo? O cubo, certo, é um dado e tem uma base quadrada. Então, para calcular o volume desse cubo, eu calculo a área da base, pego essa base aqui que é um quadrado, vou fazer aqui um quadrado, A, e aqui é a altura. Ou seja, eu pego a área da base e multiplico pela altura. E esse aqui é um paralelepípedo, reto retângulo. Se eu olhar para a base dele aqui, é um retângulo. Então eu calculo a área dessa base e aqui a altura, que é C. Agora eu só multiplico a área da base vezes a altura. Como a gente já estudou calcular a área dessas figuras aqui, agora fica fácil para a gente calcular. Então a gente aprendeu hoje que calcular o volume de qualquer prisma, a gente multiplica a área da base vezes a altura. Vamos dar um exemplo aqui dessa formulazinha aqui, como é que a gente faz. No desenho abaixo estão apresentadas as dimensões internas de um depósito para armazenagem de milho, cujo formato é de um paralelepípedo retângulo. Então,
Essa aqui é a figura do paralelepípedo, certo? Aí ele pergunta, o volume máximo de milho que pode ser armazenado nesse depósito é de... Então, ó, eu tenho que encher esse prisma aqui de milho. Então, qual o volume de milho que vai caber aqui? Primeiramente, eu lembro que a fórmula para calcular o volume de qualquer prisma é a área da base vezes a altura. Eu tenho que identificar primeiro o quê? A base. A base é essa daqui de baixo, ó, que é um quadrado. O quadrado tem lado 4, então todos os lados são 4. Então eu vou calcular a área dessa base. A área dessa base é a área do quadrado. A área do quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Quem é a altura? A altura é essa daqui, ó, 8 metros. Então, se eu tenho uma área da base e tenho uma altura, então ó, eu multiplico agora a área da base, que eu achei aqui que é 16, e multiplico pela altura, que é 8. Então, a área da base, 16 vezes 8, que dá 128. Mais dois exemplos. Ó. Calcule a medida do volume de cada um dos sólidos, abaixo. Ó, letra A. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, ó, a base. E aqui eu tenho a altura. Então, para calcular o volume dessa figura aqui, eu tenho que utilizar que fórmula? Área da base vezes a altura. E como é que eu calculo essa área dessa base aqui? Ó? Eu vou trazer para cá. Isso aqui é a base. Então, a área dessa base aqui, ó, eu multiplico 3,5 vezes 2,4. Isso aqui é um retângulo, a gente já calculou a área do retângulo. Então, 3,5 vezes 2,4 vai dar 8,4. Então, a área da base aqui, ó, 8,4. Então, o volume dessa figura aqui vai ser, se eu tenho a altura, vai ser a área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura, que dá 58,8. Essa figura aqui é uma rampa agora. Mas quando eu olho para cá, ó, eu vejo que a base dela está aqui, ó. É um retângulo. Então, trazendo para cá, esse retângulo, eu vou calcular a área desse retângulo, que é ele tem dimensão aqui 1,2 e aqui 4,5. Calculando essa área da base, é 4,5 vezes 1,2, que dá 5,4. A altura aqui ele deu, ó, 1,5. Então, agora, para calcular o volume, eu pego a área da base que eu calculei e multiplico pelo volume. Beleza?